Olá, gente, eu sou Graça Lopes, você já me conhece. Eu sou missionária, né, e amo a palavra do Senhor. E há uns 15 dias, Deus vem movendo o meu espírito em relação a uma palavra. Você sabe que nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, de peste, de praga, de tudo, é muito importante a gente parar para ouvir a palavra do Senhor. Porque há muitas vozes, não é mesmo? Mas a única voz que nos dá norte, nos orienta, é a palavra do Senhor. A Bíblia diz que hoje Deus fala através do Filho, pela sua palavra. Então é muito importante você ler a Bíblia. Eu sou mulher e eu preciso saber de Deus nesse tempo, em relação à minha vida, em relação à minha casa. E uma das coisas que o Senhor falou comigo foi no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, acerca do fim. Então eu quero compartilhar com você nessa versão, nova versão transformadora, que ela diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas, amarão o dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombadoras de Deus, desobedecerão aos seus pais, né? Serão ingratos, profanos, não terão afeição natural, irreconciliáveis. Mas uma coisa que me chamou a atenção aqui são filhos rebeldes aos seus pais, filhos que desobedecerão aos seus pais. Então está falando de uma geração de filhos nos últimos dias, e esses filhos, eles se rebelarão contra os seus pais. Agora, se eles se rebelam contra os seus pais, imagine o que eles vão fazer com as outras pessoas que não são da sua família. Diz o texto que vão se perder a afeição natural. A afeição natural é o amor natural pela família. É o que a gente já vê. Filho mata pai, pai mata filho, filhos não obedecem pai. Eu conheço filhos que abandonam seus pais, filhos que seus pais estão precisando dele e eles agora abandonam seus pais. Até nesse tempo que nós estamos vivendo da quarentena, os filhos deixam seus pais largados num quarto e ficam nos seus quartos e todo mundo isolado. Então, assim, se você pode imaginar que os filhos vão se rebelar contra os seus pais, o que eles não vão fazer com as autoridades? Isso me chamou a atenção devido a assim, um número de comentários, né, que eu tenho visto de pessoas falando contra autoridades, pessoas mais velhas. Porque uma coisa que eu aprendi com o Senhor, eu lembro de uma vez que eu conheci uma pessoa que eu não concordava acerca da liderança daquela pessoa. Mas o Espírito Santo falou comigo assim: se você não concorda em relação à liderança dela, respeite a posição que ela ocupa. Eu aprendi isso com o Espírito Santo, porque a gente não precisa concordar com todo mundo, mas a gente precisa respeitar as pessoas e a posição que as pessoas ocupam. E uma das coisas que tem me chamado a atenção, né, são comentários que têm se feito acerca de governo e acerca de líderes espirituais, né? E isso me chama a atenção porque você sabe que eu sou missionária, também de criança, atuo na área da família e hoje, né, o pior vírus que está aí não é o vírus do coronavírus, não. Esse vírus que contaminou essa geração, não só de filhos, mas de mulheres. Porque olha o que o apóstolo Paulo fala aqui a partir do versículo 6, ele diz assim: entre as tais pessoas, há aqueles que se infiltram nas casas alheias e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. Então ele está falando só de filho, ele está falando de mulheres. E como eu sou mulher e eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, né, para minha casa, porque haverá livramento de Deus para todo mundo. Não, eu vou mostrar para você que tipo de gente Deus vai livrar nesses dias que nós estamos vivendo. Então eu, como mulher, né, como amo a minha casa, a minha família, eu quero saber que tipo de mulher é essa aqui. Mulheres vulneráveis, ou seja, mulheres carregadas de pecados, né, controladas por todo tipo de desejo. Então, essas mulheres aqui, elas estão sempre buscando ensino, mas e não consegue aprender a verdade. Então, essas mulheres, esses mestres, eles se opõem à verdade
e eles conseguem cativar esse tipo de mulher dentro das suas casas, e ele vai citar o nome de dois homens, que é Janes e Jambres, e eu fui ler para poder compreender quem eram esses homens. Esses homens, segundo lá o historiador, eram dois homens que eram do Egito e depois se filtraram no meio dos hebreus. Deus tira os hebreus ali do Egito e passa com eles no deserto. E quando o Senhor vai falar com Moisés lá no monte, dando a ele a lei, esses homens que estavam ali infiltrados, como se fossem os judeus, eles começam a fazer ali uma rebelião contra a Moisés. E aí o que eles fazem? Eles incitam aquele povo junto ali a fazer um bezerro de ouro e levá-los à adoração. E quando Moisés desce, Moisés vê o povo corrompido. E aí esses homens, eles vão morrer. Só que eles não... Olha, se eles morressem sozinhos, tava bom, né? Só que vai morrer Janes e Jambres, seus vizinhos, seus amigos, seus filhos. Ou seja, muita gente morreu porque foram contaminados por aqueles homens. Então o apóstolo Paulo agora está falando para Timóteo acerca de pessoas que estariam infiltradas na igreja, com cara de crente, com Bíblia de crente, com voz de crente, mas que esses homens estariam incitando principalmente as mulheres vulneráveis. E eu fui ler que tipo de mulher é essa? Que são mulheres tolas, mulheres fracas, mulheres que não têm fundamento na palavra, elas estão na igreja, né? Professam o nome de Jesus, mas elas não são enxertadas, elas não têm o quê? Fundamento no ensino da palavra. Então, pessoas como essas mulheres, elas são facilmente levadas de um vento para o outro, é um ensino, é uma fala, né? A pessoa, ela não se importa com o que a Bíblia fala, né? Não são cristãs autênticas, não recebe da fonte que é a palavra. E o texto aqui está dizendo, né, que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, que o que aconteceu com Janes e Jambres lá, ia acontecer com essas pessoas no Novo Testamento, tá aqui, ó, contudo elas não irão muito longe. Por quê? Porque um dia alguém verá como são insensatos e o que aconteceu com eles vão acontecer com elas. O que aconteceu com eles? A família morreu, os filhos morreram. Sabe o que eu aprendo? Que pior do que o vírus é a contaminação do ensino errado. É pessoas, né, incitando outras, contaminando outras pessoas contra a palavra de Deus, porque pelo menos a gente precisa, quando a gente se diz cristã, a gente tem que olhar e ver o que Deus fala acerca de tudo que está acontecendo, porque nada disso que está acontecendo é novidade para Deus, está tudo na palavra, praga, rebelião. Então o que a gente vê? A gente vê uma geração de filhos se rebelando contra as pessoas mais velhas, pessoas que estão no governo, pessoas que estão nas lideranças espirituais, que são os nossos pastores, né? E as pessoas botam comentário. Eu vi um comentário de uma mulher, uma moça criada na igreja, falando contra o governo, falando contra pastores, sem nenhum medo, sem nenhum temor. As pessoas estão com medo do vírus, mas pior do que o vírus é a rebelião contra a palavra de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, que você possa ler a palavra, estude sobre submissão à autoridade. Quando uma pessoa se rebela contra um governo, eu não estou aqui para falar de política, porque eu não fui chamada para falar de política, mas eu me interesso por causa das autoridades. Eu não sou a favor de A e nem a favor de B, eu sou a favor da palavra de Deus, porque eu entendo que a palavra de Deus me leva a orar pelas autoridades, tanto as governamentais quanto as autoridades espirituais, porque quando eu me rebelo contra uma autoridade, eu peco contra o Senhor. E sabe que isso gera na minha vida? A rebelião, ela deporta para Deus quem é Satanás, porque foi Satanás que levou o povo, né, ali um terço dos anjos no céu a se rebelar contra o Senhor. Então tudo que é de rebelião contra a autoridade
Deporta para Deus o diabo, o que ele fez. E nós que somos servos de Deus, nós não somos filhos das trevas, nós não somos filhos da desobediência, nós somos filhos de Deus, e que o temor do Senhor precisa estar nas nossas vidas esses dias, esses últimos dias, só por causa disso aqui. Às vezes as pessoas dizem para mim assim: mas missionária, Deus está pesando a mão sobre a nação, é o juízo, porque no carnaval fizeram isso, porque o Porta dos Fundos fez isso. É verdade, está escrito. Salmos capítulo 2 diz que essas pessoas que zombam de Deus, Deus fica olhando e rindo deles. Gálatas capítulo 6 diz que Deus não se deixa escarnecer, e com certeza o juízo de Deus vem sobre essas pessoas, sim. Mas nós não podemos esquecer que nesse tempo do fim, a palavra do Senhor está dizendo assim em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17: pois chegou a hora do julgamento, que deve começar pela casa de Deus. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Então ele está dizendo assim, ó, antes de Deus visitar a nação, Deus visita a igreja. É o que ele está dizendo. Antes de Deus visitar a nação, Deus visita a igreja. Por quê? Porque tem um texto aqui no livro de Hebreus no capítulo 12, no versículo 25, ele fala assim: tenha cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aquele que se recusa a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Quem é que nos fala do céu? É o Espírito Santo. Aí ele fala assim: quando Deus falou naquela ocasião, uma voz fez a terra tremer. Mas agora ele promete, Deus está prometendo: mais uma vez farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: sabe esse tempo que Deus está visitando a igreja e visitando a nação? Eu vejo assim, ó, Deus visitando uma vinha, e aí ele balança a vinha. Sabe aquelas folhas da vinha que não são enxertadas, não estão enxertadas no ramo, mas está grudada na vinha, na videira? Então, aquelas folhas, elas são, quando ela é agitada, elas vão cair, só vai ficar os enxertados. Sabe o que está falando? Que nesse tempo do fim, ficará de pé os verdadeiros. Diz a palavra do Senhor lá no livro de Coríntios que é necessário que se manifeste o falso para se conhecer o verdadeiro. Sabe o que eu tenho aprendido? Eu tenho aprendido com o Senhor que esse tempo Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você, porque tem um texto aqui que eu quero compartilhar com você, que está no livro de Romanos, no capítulo 8, onde ele diz assim, que nesse tempo será a manifestação dos filhos de Deus. Ele diz assim, ó: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Esse tempo que nós estamos vivendo é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que Deus está falando? Que os filhos de Deus, os filhos, serão revelados. Esse tempo é o tempo da revelação dos filhos. Eu entendo isso aqui, ó, que Deus está apertando o Brasil para saber o que é que vai sair de dentro de mim. O que vai ser manifestado de dentro de mim nesses últimos dias. Porque quem é filho será revelado. Essa palavra revelada aqui é mostrado. Essa palavra é acender. Essa palavra é descobrir. Sabe o que é? Deus está olhando e vendo como é que eu estou reagindo nesse tempo. Aí as pessoas começam, aí falam de pastores, falam de líderes, falam de tudo, mete o mal em tudo, com medo de tudo, e Deus fica olhando, porque quando Deus aperta, eu espero que quando eu vou escovar meu dente, que eu apertar esse tubo, saia de dentro dele o creme para eu escovar o meu dente. Assim Deus está falando. Assim Deus está fazendo comigo. Assim Deus está fazendo com você. Deus está nos apertando para manifestação do que é verdadeiro. Porque quem é falso vai cair. Os abaláveis vão se abalar. Mas os inabaláveis que estão enxertados, os que estão aqui dentro da palavra de Deus, os que estão com temor do Senhor, esses
permanecerão inabaláveis. E sabe o que é que o Senhor, Ele falou comigo? Ele falou comigo uma coisa tão forte que eu preciso compartilhar com você, que quando o Senhor tinha uma grande obra na vida de um homem chamado Davi, Deus colocou Davi dentro do palácio de um rei chamado Saul. Aquele rei perseguia Davi. Mas sabe, Deus já sabia o que estava dentro do coração de Saul. Agora Deus estava provando o que estava dentro do coração de Davi, porque Deus tinha uma obra na vida de Davi. Então, o que é que Deus está nos mostrando agora? Nesse tempo, os filhos serão revelados, vai ser manifesto. Quando você se manifesta nas redes sociais, você está falando mais de quem é você para Deus, quem é você, do que de quem é a pessoa. Quando você chama um líder espiritual de idiota, de endemoniado, de burro, de ladrão, essa geração, você não tem, eu fico pensando, eu trabalho com mães, essas mães, elas vão para a igreja orar, para Deus mudar a sorte. Deus promete que vai levar os filhos, vão ser como flecha, vão bem alto e vão chegar em lugares que os pais não chegaram. Aí eles vão para a faculdade, a mãe faz faxina, a mãe trabalha, o pai trabalha, chega dentro de uma faculdade, a pessoa vira um político, a jovem vira uma política, em vez de virar uma médica, uma advogada, para honrar aquela família. Você está compreendendo o que está acontecendo? Então, aí, os filhos, Deus abriu aquela porta para mudar a vida, para alterar a realidade daquela geração. Aí chega lá, se corrompe, e aí começa a se levantar contra um governo. Vai ler o que a Bíblia fala sobre isso. Quando você se levanta contra uma autoridade, você está se levantando contra o próprio Deus. E sabe o que é que mata mais do que o coronavírus? A rebelião contra a palavra. Satanás, ele fica ao derredor, ele brama como um leão, buscando alguém que possa tragar. Ele fica ao derredor porque ao redor tem anjo. Aí o pai vai por oração, a mãe busca por esse filho e ele fica dando lugar, dando brecha. E não é só filho, está falando de mulheres, mulheres tolas, mulheres que deveriam estar buscando a Deus pela sua casa, para Deus dar livramento, estão aí se corrompendo, colocando suas manifestações nas redes sociais, revelando mais quem é você do que quem é a pessoa que você está falando, porque você está colocando toda a sua casa em risco, porque a submissão a Deus é uma cobertura que protege você e protege sua casa. Vai ler o que aconteceu com Jambres e Jane. Toda a casa deles pereceram, e não é só, o apóstolo Paulo falou, eles pereceram, e os do Novo Testamento também vão perecer. Vai perecer filho, vai perecer avó, vai perecer tio, vai perecer uma geração por causa de mulheres tolas que deveriam estar se enchendo do Espírito Santo, estão se rebelando contra o Senhor. Então, eu lembro também que quando Davi vai matar o gigante lá, né, lá no exército, aí antes disso, antes de Davi ir para lá, o profeta Samuel foi para a casa de Jessé ungir o rei, e ele pensa que Eliabe, o irmão de Davi, que seria o próximo rei. E aí então ele pensa, né, porque ele tinha porte de rei, cara de rei, roupa de exército, parecia, né, assim, alguém que estava na guerra, porque já estava no exército do rei Saul, e ele erra. Aí você fala assim, mas por que Samuel errou quando ele viu Eliabe? Aí depois lá na frente, porque ele tinha todo o porte de ser um rei, aí lá na frente, quando Davi vai matar o gigante, lá quando ele se apresenta no exército de Saul, o irmão, que o profeta achou que ele era rei, porque ele tinha cara de rei, né, pose de rei, aí vai revelar o que estava dentro do coração de Eliabe. Ele disse assim para Davi, quem você pensa que é, seu presunçoso? Sabe que Deus estava mostrando ali o que estava dentro. Deus está olhando o que está dentro de mim nesses dias, que haja temor no teu coração, o que você tem postado, se rebelado, se levantado, falado, e às vezes não sabe nem o que está falando, copia coisa um do outro. Isso está trazendo luta, condenação para dentro da sua casa. Romanos capítulo 1 diz que Deus, ele entrega as pessoas a um sentimento perverso, e ele fala assim, não só os que praticam, mas também aqueles que fazem amiguinhos, como Janes
Janes e Jambres, que fizeram amizade, conseguiram corromper, contaminar, pior do que o vírus, é a contaminação do pecado contra a palavra de Deus. Satanás, ele sabe disso, ele sabe que quando eu me rebelo contra a palavra de Deus, eu trago sobre a minha vida uma condenação, e a morte encontra essa pessoa, e não é só essa pessoa por causa do coronavírus, não. O pecado mata mais do que o vírus, porque o pecado, o salário dele é a morte. Então eu quero deixar essa palavra aqui para você, para que haja temor. Deus está olhando a revelação, a manifestação dos filhos, o que é que tem sido revelado, o que